A paz para os meus irmãos, amém? É com imenso prazer que eu venho entrar num assunto que para mim é de muita importância. Jesus Cristo. Nos meus próprios vídeos eu tenho lá o nome Jesus Cristo. Eu tenho lá o nome Cristo. Nem portanto eu desrespeito a qualquer pessoa ou qualquer irmão que possa acreditar na questão do nome aportuguesado. E por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque eu quero que você entenda, se for um abrir do espírito para a tua mente, a questão do nome. Por que Yahshua e não Jesus Cristo? É simples de você poder compreender. Primeiro, porque o Messias, a qual nós obedecemos, ele não é portuguesado. Ele não é um homem brasileiro ou de Portugal. Primeiro, que nunca saiu desses dois países que se utilizam da língua portuguesa, num adjetivo aportuguesado, nunca saiu este nome como Salvador tirado desses países. Não tem. Então seria uma falácia, uma mentira, uma prostituição da palavra, eu chegar para vocês e falar para vocês que o nome original é Jesus Cristo. Então não tem como nós utilizarmos isso. Primeiro porque, segundo lugar, perdão, porque realmente de fato, se vocês analisarem, quando ele veio aqui, o Messias, o anjo desceu primeiro para falar com uma mulher, no qual também é outra mentira e outra falácia, que o nome dela é Maria, não é Maria. Eu lamento dizer para os católicos, eu lamento dizer para os evangélicos, que o nome da mãe do Messias não é Maria. Não é Maria, é Miriam. E, na verdade, essa Maria foi colocada pelo catolicismo. E o protestantismo, eles apoiaram esse nome. Eu não entendo o porquê, porque eles sabem que quem estudou hebraico, que quem estudou a língua do hebraico arcaico, sabe muito bem que não tinha este nome lá. Então eu não posso trazer para vocês, se eu estou com um canal mostrando a verdade, trazer para vocês uma palavra genuína, pura, porém com pitacozinhos, sabor da mentira. Que a mentira seja destruída pelo Eterno, que a mentira seja destruída em nome de Yahshua. Agora olha que coisa interessante. Em Mateus capítulo 1, 21, 22, 23, os versículos, o anjo desce até Miriam, que vocês conhecem por Maria. E o anjo diz para ela, olha, você dará luz a um filho, ok? Você vai dar luz a um filho. Mas ela recebe aquele impacto, eu vou dar à luz a um filho, ele é o salvador da humanidade. Só que não foi ela que deu o nome. Quem disse que foi ela que deu o nome do Messias? Ela não deu nome do Messias. O anjo que desceu lá de cima, meus queridos, o anjo que desceu lá de cima, foi ele que já trouxe o nome pronto, porque o nome do Messias é o próprio Pai que deu. Olhe lá em Mateus 1, 23, 24, 25. Quem traz o nome do Messias é um anjo. E quando o anjo desce e traz o nome do Messias, ele diz assim, tu chamá-lo-ás por este nome. Mas como é que é, irmãos? Tente me ajudar aí, por favor. Fale em comentários embaixo do vídeo. Pode reagir ao contrário. Eu sou um homem aberto para isso. Tanto que eu não tiro pessoas que me contradizem lá da parte de comentários. Não faço isso. Está com a liberdade. Mas uma coisa é certa. Como é que ele trouxe o nome lá de cima? E ele está falando para uma mulher que é hebraica, uma mulher que é judia, uma mulher que é pobre, que tem as suas condições financeiras limitadas e que morava em Nazaré com a sua situação financeira limitada.
Então ele disse para ela na língua dela. Ele não poderia falar para ela numa língua completamente estranha, que só sairia depois de 2000 anos na frente, quando nasceu a língua portuguesada. Como é que ele ia falar para ela? Tu colocarás o nome Jesus, se ela era uma mulher hebraica e o seu linguajar, a sua maneira de falar era em hebraico. Então eu queria entender isso daí. Então quando o anjo disse para ela, tu darás a um filho, ele é o Salvador, e o nome dele tinha que ser em hebraico, e o nome em hebraico seria Yahusha, filho do Eterno. Então ele não poderia dar um outro nome a não ser um nome em hebraico para ele. Assim, por exemplo, quando o teu filho nasce, se você é do Brasil, você coloca o nome aportuguesado. Você vai lá e coloca o nome dele de João, de Pedro, de qualquer outro nome, mas tem que ser um nome dentro de uma propriedade que vai ser compreensível. Ou você pode tentar apelidar em outros nomes, porém, geralmente quando você coloca João é portuguesado. Se você colocar Richard, você colocar Anthony, qualquer outro nome que você colocar, que seja de fora, ele já não é um nome aportuguesado, é dado o nome de outro em outro país a qual essa pessoa será chamada. Então, meus queridos, qual foi o nome que o anjo disse? Tu colocarás o nome dele de Yahusha, ou seja, um nome hebraico, um nome em hebraico. E detalhe, eles tinham no hebraico, eles tinham a leitura, a sua literatura, as suas leituras, não era no hebraico modificado, que está nos dias de hoje lá em Israel. Israel já fez acréscimo nas suas linguísticas hebraicas. Hoje, na verdade, quando eles usavam hebraico, eles se utilizavam do hebraico arcaico. Ele se utilizava do hebraico arcaico. Portanto, até nos dias de hoje, pelo que me consta, pelo que o pouco que eu estudei, até nos dias de hoje, não tem J na língua de Israel, no hebraico. Não tem a letrinha J. Portanto, nunca ele pronunciaria Jesus. Ele nunca falaria de um nome aportuguesado numa época de 2000 anos atrás, a qual a Miriam, que vocês entendem por Maria, teria a língua dela em hebraico. Ele teria que dar um nome de hebraico. Segundo, quando ele foi registrar o nome, José, ele teve que registrar que no caso nunca foi José. Eu até quero deixar isso logo bem claro aqui, que não é José, né? É Iosé, né? Não tem nada a ver com José, né? Não tem nada a ver com o J, porque lá não tem o J. Então o pai dele, terreno, que o criou, tinha outro nome. Mas vamos colocar aqui, quando ele foi lá registrar o nome dele, como é que ele registrou o nome dele? Eis a pergunta. Como é que ele registrou o nome? Ele ia registrar um nome aportuguesado? Um nome que nem existia a língua própria na época deles de concorrência? Não tinha como, meus irmãos. Então, o nome não poderia ser em português. Jesus Cristo. Ele realmente recebeu o nome em hebraico. Outro detalhe é quando Shaul vai caminhando para poder matar os irmãos em Damasco. A missão dele que ele tinha que cumprir de apedrejar os irmãos, matar os irmãos e perseguir os irmãos. No meio do caminho, ele recebe uma voz. E lá em Atos capítulo 26, versículo 14, Shaul, que é o nome hebraico de Paulo, ele diz assim, irmãos, olha que coisa interessante. Ele diz assim, no caminho quando ele vai, ele disse, eu queria contar para vocês, ó grande Félix. O Félix era um governador que ia julgar ele na época. Quando eu estava em caminho para Damasco, me viu uma luz súbita do céu. E quando essa luz me derrubou do cavalo, essa luz, de repente, falou comigo uma voz que vinha no meio dela. Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele disse, quem és que fala comigo? Ele não poderia dizer em língua aportuguesada, porque Shaul não compreenderia. Ele não poderia dizer em português, porque nem essa língua existia na época deles lá. Então ele disse numa língua em que Shaul entendia.
Porém, o próprio Shaul, quando está sendo julgado pelo governador Félix, ele disse: ó potentíssimo Félix, eu ouvi uma voz falar comigo. E essa voz que falava comigo, ela falava em língua hebraica. Ela falava em língua hebraica. Ela falava em língua hebraica. Claro que ele disse o nome dele em hebraico. Primeiro, vamos lá, por que ele disse? É Atos 26, versículo 14 em diante. Você vai ver isso aí, você vai poder concordar comigo nesse capítulo e versículo que eu estou falando aqui agora com você. Mas olha que coisa interessante. Ele fala em língua hebraica. Agora vamos entender por que ele fala em língua hebraica. Primeiro, quando o Messias veio, ele não veio para o Brasil e nem veio para a Europa, nos portugueses da Europa. Ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. E quem eram os seus? Israel. Qual o idioma predominante que se usava? Hebraico arcaico, uma língua bem traçada na época do Messias, um hebraico arcaico. O Messias nasceu aonde? Nazaré, numa língua hebraica arcaica. E ele, o que ele tinha? Ele nasceu e foi registrado, sim, foi registrado em Jerusalém, que é conhecida como Jerusalém, conhecida por vocês, que no caso é Yalshalaim, mas ele foi ele foi registrado em Jerusalém, conhecidas por vocês. Como é que ela ia chegar lá e colocar um nome Jesus, que nem ela compreenderia em português? Eles iriam travar todo o tempo para falar esse nome, Jesus. Assim como os americanos não conseguem pronunciar o nome Jesus. Então eles têm as próprias siglas deles, que é Jesus, né? Jesus. Ok, mas aí Shaul está sendo julgado lá pelo Félix, governador, e ele disse: a voz falou comigo em língua hebraica. Aí tem sentido. Eu sou Yahusha, a quem você me persegue. Agora olha que coisa interessante, irmão. Se você for buscar na história da onde que saiu o nome Jesus, ele foi colocado numa época em que, saído de Jerusalém, Shaul foi para outras dimensões, ou seja, Europa, para aquela outra banda da Ásia. E ali eles começaram a trabalhar em outro nome com o nome do Messias. Mas elas foram priorizadas, melhoradas e realmente trabalhadas já com a era católica, a era dos papas, já para a banda de 1400, de 1500. Quer ver uma prova? É o seguinte: nunca, se você pegar o YouTube aí agora, eu estou te dando um alerta, faça isso, e coloque lá Iesus. Inclusive essa palavra Iesus, que é latim, né? Se você for buscar ela, o Papa Bento XVI, esse Papa que está hoje aí no poder de 2020, você vai ver rezas dele, ele rezando em latim, e ele não fala Jesus com J. Você vai ver que ele fala Iesus. Por que a palavra Iesus? Porque é um nome do Messias que eles classificaram, que eles colocaram na época de 1400, de 1500, já transformando, melhorando, porque nunca teve Jesus, sempre teve Jesus, foi o primeiro nome dado para ele na época da Europa, Jesus, depois veio Iesus, né? Depois veio Jesus, e depois veio, melhorado pelo pastor Jacob em 1500, pode buscar aí no YouTube, que eu não estou mentindo para você, ele veio em 1500 com o nome Jesus, porque eles acharam que com um J o nome seria mais suave. Mas eu te faço uma pergunta: como que pode alguém colocar o nome, achar que é mais suave um nome que é caracterizado de um ser que veio já trabalhado dos céus? Como no caso o anjo já disse o nome, só teria que permanecer. Se você for buscar com grande ênfase, com profundidade, a questão do nome, por exemplo, vamos citar aqui agora, Nova York. Nova York é Nova York aqui também no Brasil. Eu um dia atrás ouvi o Donald Trump falar
o nome do presidente do Brasil. E quando ele falou Bolsonaro. Ele puxou a língua dele, mas o som saiu o mesmo nome do camarada que é presidente aqui. É engraçado que quando a gente fala assim, vamos a Pequim, só para vocês terem uma ideia, o Pequim é chinês. Vamos a Nova Jersey. Nova Jersey é uma cidade americana. O nome que está lá não muda porque eu estou no Brasil. Se eles forem pronunciar lá Amaury, que é meu nome, Amaury, eles vão chegar lá e vão pronunciar, né? Eles vão falar qualquer palavra em inglês, mas na hora de falar Amaury, pode procurar aí no YouTube as falas deles, vai sair Amaury, porque nome não pode ser tomado, o nome não pode ser cancelado, nome não pode ter mais outros adjetivos. Nome é estabelecido como nome e isso tem que ficar, tanto aqui no Brasil quanto na China, na Europa, tem que ser o mesmo nome. Mas, enfim, deturparam o nome, ou seja, fizeram um acréscimo do nome, fizeram um acréscimo. Infelizmente, este pastor Jacob, como esses padres, eles trabalharam para suavizar um nome da qual eu rejeito o suave. Eu não quero suavizar. Se o nome do meu Messias fosse um nome chamado de In, seria In para mim, que o importante é a originalidade. Uma vez eu fui a um debate em que a pessoa perguntou assim para mim, tá, então você quer dizer que eu não posso sofisticar o seu nome? Eu disse não. Eu não posso melhorar o teu nome? Não. Eu não posso botar apelido no teu nome? Eu disse, então vamos fazer o seguinte, se eu botar um apelido no teu nome e for no cartório registrar, vai ser recebido? Não, porque não tem isso assinado na sua certidão de nascimento. Então é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. O nome tem que ser aquele que foi posto, colocado e deve permanecer. Agora, como, irmãos, que as pessoas querem melhorar? Melhorar o quê? Que autoridade tem nós, os homens, de melhorar? Se já veio do alto e veio com o nome em hebraico, só temos que respeitar e usar o nome. Vocês me entendem? Eu quero também passar para vocês que isso é muito forte. Então, esses homens caíram em Apocalipse 22, 18 e 19. Eles acrescentaram, eles também retiraram, e o castigo de morte eterna e o castigo das pragas que hão de vir, com certeza, sem medo de errar, vai destruir essas pessoas que estão tentando enganar e deturpar a palavra do Eterno. As Escrituras não pode ser deturpada. As Escrituras é real, é verídica, é verdadeira. Mas tem aqueles que querem passar por cima, mostrando a sua autossuficiência de palavras bonitas e de alto grau de mente que pode chegar em algum objetivo. Então eu queria passar para vocês o seguinte, eu queria que vocês colocassem no coração de vocês uma coisa. O nome não pode ser trocado. Não tem como. O Amaury é aqui, é nos Estados Unidos, Donald Trump é lá na América, é na China, é aqui porque não pode ser mudado. O nome do Messias não pode ser mudado. O nome dele veio em hebraico. Nós temos que honrar, respeitar, adorar e servir, porque o nome dele em hebraico é Yahusha. O nome dele em hebraico do Eterno é Yahu dos exércitos. Então não pode ser modificado, transformado, porque um grupo de pessoas achou que deveria ser desta maneira. Eu também gostaria de mostrar para vocês uma coisa interessante. Nós, na verdade, quando fizemos um sentido de quanto tempo tem o nome Jesus Cristo para cá. Na verdade, irmãos, o nome Jesus Cristo para cá tem apenas 1500 anos para cá, a qual foi colocado, porque antes era, né, Iesus, Esus, ele sofreu modificação. E aí até chegar o nome, né, Jesus, para poder melhorar para as pessoas. Eu não quero que melhore o nome do Messias, eu quero que fale o nome dele como é, porque eu não me envergonho dele, eu não tenho vergonha do nome dele. É como eu estou dizendo para vocês, poderia ser né? Poderia ser só, vamos dizer assim, fé. Para mim era o suficiente para eu estar clamando o nome dele. Agora, como é que pode ele ter nascido em Jerusalém, ele ser posto em Jerusalém,
Como é que pode ele ter o nome hebraico? Como é que pode ele realmente ser daquela linhagem e receber um nome aportuguesado? Isso não existe. Isso não existe. Então é muito sério isso, porque nós estamos tratando do nome que está acima de todos os nomes. Nós conhecemos esse nome, nós somos trabalhados por esse nome, foi passado para a gente esse nome, foi levantado para a gente este nome, foi mostrado para a gente esse nome, mas na realidade, quando a gente começa a estudar a palavra, quando a gente começa a se aperfeiçoar nas escrituras, a gente entende que o Messias teve um nome em hebraico. Eu tenho aqui no meu canal, eu fiz em forma de letras, né, para pessoas lerem. Está lá no nosso canal Mostrando Verdade, passo a passo, o que aconteceu com a questão do nome do Messias. Eu acho que olha que tem uma coisa interessante, eu fui participar de uma reunião, de um debate, e acabou 2h pouca da manhã esse debate, e aconteceu uma coisa interessante para eu terminar aqui. Existia uma pessoa que se chamava por um nome, fulano de tal, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que chamava Mauri, chamava meu nome. Eu não quero dar o nome da pessoa por direitos autorais. Chamava Mauri. E de repente, meus queridos, o que aconteceu? Eu chamei ele por outro nome. Tipo assim, se é Mauri, eu chamei de Ricardo. Pronto, eu dei outro nome para ele. Na mesma hora ele olhou para mim e falou, não, meu nome não é Ricardo. O meu nome é Mauri, não é Ricardo. Mas é engraçado que as pessoas, queridos, elas logo defendem o seu nome, logo reagem pelo seu nome, até entendo porque o nome é caráter, o nome da gente é personalidade da gente, o nome da gente verdadeiramente é uma coisa que a gente tem que vai levar para sempre. Após a morte alguém fala, o fulano de tal foi honesto, o fulano de tal é direito, o fulano de tal é trabalhador, o fulano de tal é uma pessoa familiar, que ficou com a sua família, que prosperou com a sua família. Enfim, não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente diz? O nome, logo ele reagiu, e eu concordei com a reação dele. Porém, eu também não posso modificar o nome do Messias em hebraico, porque o pai reage na hora, o próprio filho reage na hora. Então nós temos que voltar atrás daquilo que nós erramos, daquilo que nós aprendemos que nos ensinaram erroneamente, e realmente com profundidade começar a abrir nossa mente para realmente poder pronunciar o nome verdadeiro do Messias. Espero que esse vídeo possa entrar no teu coração, espero que o Espírito Santo possa abrir sua mente, e espero que você possa entender que nós estamos voltando lá para trás, de volta na raiz, no hebraico arcaico, naquele hebraico arcaico, aonde que realmente nunca existiu o J lá. Como pode ter sido Jesus se não tem J? Por favor, tudo que eu estou lhe falando não precisa crer em mim. Vai até o YouTube, vai até o Google e busque com profundidade. É interessante que eu botei lá para encerrar a palavra Yahu, que é a palavra do nome do Eterno em hebraico, transliterada para os nossos dias, para cá, transliteração, que não é a mesma coisa de modificar o nome, né? E lá ele diz assim, nome dado, né, no Eterno, tipo assim, quando eu fui botar Jesus, que o Papa fala, diz assim, esse é um porco, ou seja, um porco. Eu botei Jesus Cristo, lá no Google Tradutor, eu botei Jesus Cristo, que é na língua do Papa, que é na língua latim. Então, quando eu escrevi lá Jesus Cristo, né, deu exatamente o seguinte, olha o que deu, ou seja, porco. Então, tem tradução a palavra Jesus Cristo, existe tradução, mas Yahushua não tem tradução lá, pode botar e você vai arrancar a dúvida. Então comece a analisar isso para que você possa ouvir o nome e realmente obedecer agora no final dos tempos, para uma hora que ele quiser acontecer o arrebatamento, porque eu não sou falso profeta, não vou dar data porque não existe homem da data, só ele que sabe o dia e a hora, e só aquele dia que vai acontecer quando ele quiser. Receba então essa palavra em nome de Yahushua, e se comente debaixo do vídeo,
Pode ser sincero comigo, pode rasgar, desde que não tenha palavrão e palavras de alto escalão, palavras que venham denegrir o Messias, será cortada imediatamente. Obrigado, fique na fé e que Yahshua possa te abençoar.